que o governo te dá. O pé-de-meia é uma esmola, da mesma maneira que o Bolsa Família, outra esmola. Se você tem uma família cuja renda é dividida entre as pessoas que estão na família, dá R$218, você não pode ter ajuda social. Mas se tiver mais um filho e tem mais um para dividir, diminui 218, aí tem Bolsa Família. Eu bato, mas dou uma sopradinha, isso é natural, infelizmente, do modus operandi deles. Agora, até escrevi aqui para não esquecer, né? O senso do que é justo para o Gilmar Mendes vai de encontro à lógica do direito, né, Pavinato? Ou seja, colide. Não tem uma conjuminância, né? Ou seja, não tem uma aderência. Ele não sabe, ele não tem noção do que é justo. Como você muito bem colocou, o garantismo é para garantir o mínimo de direitos a todos os cidadãos, a todos os humanos. A gente é signatário, né? O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que a gente sempre trata aqui, que é essa guarida. Ou seja, todo mundo tem direito ao duplo grau de jurisdição, todo mundo tem direito a consultar um advogado, a estar presente um advogado nas primeiras horas, desde que a pessoa foi presa, audiência de custódia, quer dizer, tudo aquilo que você já muito bem mencionou, que não foi permitido para quem passou pelo evento do 8 de janeiro. E não também foi permitido a todas as pessoas, 31, né, Pavinato, que estão naqueles 5 núcleos que estão sendo julgados agora. O 4º núcleo está sendo julgado lá no STF. Também não tiveram e não terão o direito ao duplo grau de jurisdição. Então eu pergunto, que garantismo é esse? Que tipo de direito é esse que leva o Gilmar Mendes a acreditar que a Lava Jato é que foi o problema? De novo, eu também não nego. A Lava Jato teve problemas. Agora, nós podemos corrigir problemas. O que não dá é para simplesmente passar uma régua em tudo, começar de novo, do jeito errado, condenando os seus opositores. É isso que aliás, é uma grande desgraça, né, essa questão do garantismo da Lava Jato. Porque quando, eu não sei se vocês lembram do finado Reinaldo Azevedo, né, quando ele se transformou em uma pessoa diametralmente oposta daquilo que ele foi, diametralmente oposta. Por exemplo, o Lula, durante todos os segundos de 2003 até 2010, quando ele foi presidente, primeira e segunda vezes, e também Lula junto com Dilma, do primeiro segundo de 2011 ao último segundo de 2016, quando ela foi empechada, Lula e o PT nunca prestaram, sempre foram o grande câncer do Brasil. E do dia para a noite, eles passaram a ser a solução da democracia. E quando ele fez esta flipada, ele dizia assim, eu me dou ao direito de mudar. Todo mundo tem o direito de mudar, é claro. Mas o problema é você mudar o garantismo. Se você muda o garantismo, ou você é obrigado a reconhecer que você errou ao defender o garantismo em prol de Lula, e aí você não defende mais o garantismo em prol de Bolsonaro e das pessoas do 8 de janeiro, ou você não pode simplesmente, que é o que acontece com o finado Reinaldo Azevedo e com o ministro Gilmar Mendes, que é continuar a apontar a falta da ritualística do processo criminal na Lava Jato ao exato mesmo tempo em que você alivia a aniquilação da ritualística processual criminal no caso de Bolsonaro e de todos do 8 de janeiro. Ou você faz como eu, que era garantista lá e é garantista aqui, ou você deixa de ser garantista aqui e deixa de ser garantista lá. O que não dá é ser garantista para o Lula e não ser para o Bolsonaro. E veja que isso não é uma questão ideológica, não é uma questão de preferência de voto, é uma questão de lógica, é uma questão de razão. De razão. Mas quando você vê que um ataque a ministérios, 3 ministérios foram incendiados em 2017. Quem estava no comando todo é o MTST. 900 ônibus, 30 mil pessoas foram lá. Depredaram, queimaram, machucaram pessoas. Mas quantos presos?
Ninguém. Eles pediam a saída do Temer, da mesma forma que alguns, no dia 8 de janeiro, pediam a saída do Lula. Não tinha armas naquele momento, da mesma maneira que também não tinha armas no 8 de janeiro. Eu tive a possibilidade de perguntar diretamente, cara a cara, a Boulos, qual era a diferença? Não respondeu. É como se fosse uma versão de umas fotos e outra versão de outros fatos. Eu confesso, eu não sou garantista, eu acho que devemos defender o devido processo legal, processo que, por exemplo, está acusando pessoas, e eu vi ontem o núcleo 3, que está sendo julgado de novo no STF, e não tem apresentações de provas, é narrativa atrás de narrativa. E isso é um risco muito grande. Esse é um risco à democracia, quando você não respeita as leis e quando quem deveria proteger a Constituição está conspirando em determinações jurídicas contra a Constituição. Isso é um risco que nós devemos ficar muito atentos, nós, sociedade civil, e pedir àqueles que hoje não têm coragem no Senado de tomar providências. Se eles não tomam, na próxima eleição, temos que trocar os senadores. Nós vamos trocar, né? Nós vamos trocar a maioria absoluta dos senadores, na próxima serão 54? 54. Isso. 54 senadores trocados. Só vão permanecer ali 27 senadores. 27 senadores. E eu espero que o povo faça um bom trabalho. O que me desilude, o que me deixa triste, Segré, é que o povo brasileiro não tem condição de fazer um bom trabalho. Eu continuo acreditando que sim. Porque o povo brasileiro ele é vítima de fake news. A fake news que sai na Globo, a fake news que sai na Voz do Brasil, a fake news que é financiada por quase R$1 bilhão em um país em que o Ministério da Educação não tem dinheiro para comprar material didático para todas as crianças. Num país em que idosos são roubados no INSS e que o INSS não vai ter dinheiro para processar as folhas de pagamento. Num país em que faltam remédios como anticoncepcionais nas farmácias populares. A vítima, que é a população brasileira, ela é bombardeada com quase R$1 bilhão em impulsionamentos, posts, propagandas feitas pelo governo Lula. E quando a gente tem uma população como a brasileira, em que mais de 70% ou é analfabeta, pequena porcentagem, ou é analfabeta funcional, maior porcentagem, que é aquela que lê, mas não entende o que acabou de ler, que sabe escrever o próprio nome. Essa gente bombardeada pela emissora que tem mais audiência no mundo, que é a Rede Globo, e por essa rajada de fake news paga com R$1 bilhão do dinheiro do contribuinte, é muito provável que essa renovação dos 54 favoreça este governo. Eu acho que não. E eu vou dizer o que eu, humildemente, estou fazendo. Eu acho que o segredo aí está. Atentar a consciência das pessoas idosas que foram roubadas ou que conhecem alguém que foi roubada, para que saia e vote. Depois dos 70 anos, o voto é uma opção. Facultativo. Mas saia da sua casa na próxima eleição e vote. E onde que eu estou trabalhando? Na juventude, que usa muito rede social e que não adianta você falar que está sol quando está chovendo. Você sai e está chuva. Bem, uma chuva, um toró gigantesco. Mas a Globo te fala... Aliás, lá em Belém caiu o mundo hoje. Caiu. Né? E alagou tudo. Alagou tudo. Mas amanhã, por exemplo, eu vou estar em Francisco Ninguém Morato. sabe mais se a COP está sendo realizada no Pará ou em Alagoas. Boa, foi boa. Mas voltando, amanhã de manhã vou dar uma palestra numa escola de Francisco Morato, mais ou menos uns 120 alunos, de 15 anos para cima, em que vou contar como eles podem fazer para não depender o dia de amanhã do Estado. Se cada um fizer isso um pouquinho e isso replicar em outro, pelo menos faremos consciência. Depois, Mas aí que eu falo, e o tal do pé de meia? Porque, olha esse governo Lula como ele é diabólico. Ele já pegou boa parte do eleitorado com o Bolsa Família. Sim. Quem recebe Bolsa Família? Pessoas que têm uma família para chefiar. Uhum. O estudante não tem uma família para chefiar. Ele pode estar numa família com Bolsa Família,
pode não estar numa família com Bolsa Família. Mas o estudante que começa o ensino médio, tem lá os seus 14, 15 anos, ele vai começar a receber um dinheiro que ele vai sacar no momento que ele tira a carteira, o título de eleitor. E nós temos esse jovem que vai votar. Eu tenho muito medo dessas manobras que o governo faz. Que a juventude usa a rede social, usa. Mesmo a juventude que recebe um pé de meia, que vive numa família com Bolsa Família, usa, a gente sabe que usa. Mas a questão é, esse pé de meia não vai melar toda a racionalidade dessa criançada? Eu espero que não, e vou justificar como. Se eu te digo que você pode ter uma alimentação por dia, que o governo te dá, o pé de meia é uma esmola, da mesma maneira que o Bolsa Família, outra esmola. Se você tem uma família cuja renda é dividida entre as pessoas que estão na família, dá R$218, você não pode ter ajuda social. Mas se tiver mais um filho e tem mais um para dividir, diminui 218, aí tem Bolsa Família. Olha a trampa, é uma armadilha que está sendo feita. E esse jovem que podem chegar a receber um pé de meia, a gente tem que mostrar que essa esmola de uma comida por dia, se depender da meritocracia e do esforço pessoal, ele pode ter 2, pode ter 3, pode ajudar as pessoas. Então, é consciência, é mostrar com realidade e não com narrativa que existe um caminho melhor. Mas olha a trampa de novo. Quando um bebê nasce com 23% do cérebro desenvolvido. Somente 23%. De que depende o crescimento posterior do cérebro? Proteína. E estou repetindo coisas que médicos me contaram. Essa proteína se baseia em uma boa alimentação. Não pode ter apenas farinha e açúcar. Vai ser um gordinho feliz, mas não vai ter um desenvolvimento cognitivo suficiente. Essa pessoa que está sendo alimentada através de Bolsa Família ou de alguma ajuda do Estado vai ter um desenvolvimento cognitivo limitado e vai necessariamente que depender da ajuda social. E essa pessoa, em geral, vem de uma família que começa a ter filhos aos 16 anos de idade. E aí entra o que você mencionava. Não tem ajuda do Estado para o que precisa. Anticoncepcional, para não ter tanto filho. Então são 4 filhos, em promédio, de uma família de classe baixa a partir dos 16 anos. A classe média tem quantos filhos? Em média 2. E por que 2? Porque são a quantidade de filhos que podemos dar proteína no começo da vida e ter um desenvolvimento cognitivo melhor. A partir de que idade? 24. Cada 2 gerações de classe média são 3 gerações de classe baixa. 4 eleitores futuros na classe média que não precisarão do Estado versus 12 eleitores de classe baixa que vão precisar do Estado. Temos que apontar isso. Aí está a luta. Não é outra. É aí a luta. Eu tendo a concordar com você nisso, Pavê, sem esquecer que a tua preocupação ela é verdadeira, né? Porque quando o Estado entra para gastar esse dinheiro todo para convencimento, há uma distorção da realidade. Mas vamos lá, essa distorção do pé de meia vai se unir à distorção que o TSE muito provavelmente vai protagonizar, exemplo do que aconteceu em 22, ou seja, justamente com as tais perseguições a fake news, né? O monitoramento da internet, que seria uma possibilidade. Mas, concordando com o que você disse, Segré, a gente tem, já das últimas 5 ou 6 eleições, um gráfico bastante definido, que é 30% de ideologia de um lado, Sim. 30% de ideologia do outro, Sim. e 30% de absenteísmo, ou seja, a pessoa que não comparece para votar. Então, se encarar do jeito que você encarou, aquele idoso que não tem mais a necessidade de votar, e convencê-lo de que ele deve votar para mudar o país, a gente pode ter uma tendência, né, de um viés de subida para o bem da sociedade. No entanto, vou colocar mais duas variáveis aqui. Uma é a segurança pública, que a gente falou no bloco anterior. Sim. Isso vai pesar na decisão. Vai. E a segunda é o que você também colocou, que é a alimentação. Está muito caro se alimentar, está muito difícil as famílias terem condições de ter uma mesa farta, e isso, a meu ver, é o fator preponderante para começar a afastar a esquerda do poder, Pavinato. Olha,
Segundo informações do jornal Estado de São Paulo... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros? Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é? E porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.